Sem som não tem como. Não tiver som, não entra no ar, nem adianta. Essa bosta desse programa, né? Que vira e mexe da cagada. A gente pode colocar. Eu vou colocar você aqui e resolver o problema, tá? Tá. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Segunda-feira a gente chega com muita informação, muita notícia para você, viu? Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Bom dia, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode sugerir a sua reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Mande para cá. Quais são os nossos canais de denúncia, Jorge? Tá na sua tela, tvc, correidamanhã@gmail.com, e é claro, tem o nosso WhatsApp, o DDD 24 99323 1675. Entre em contato, manda sua mensagem, participa aqui conosco, viu? Pois é, gente, hoje em Petrópolis o dia amanheceu bem bonito e hoje vai fazer sol. Eu fiz algumas imagens hoje de manhã e tinha algumas nuvens ali no meio do céu azul. Aquela neblinazinha fininha ali embaixo. Lá embaixo, aquela neblinazinha, aquele russo bem fininho lá nas montanhas, mas o céu azul e algumas nuvens ali bem bonitas. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 5 de maio. Alta circulação do vírus sincicial respiratório provoca aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças. Aposentados do INSS que ganham mais que o mínimo começam a receber o 13º. Ministério da Saúde recebe mais de 1 milhão de vacinas contra a Covid-19. Governo do Estado avança nas obras do teleférico do Complexo do Alemão. Alunos do Agita Petrópolis ficam em segundo lugar no Campeonato Estadual de Karatê, agora no Correio Serrano na TV. Olha, a gente começa a nossa edição, como sempre, com o nosso Correio da Manhã, edição dessa segunda-feira. Por lá, muita informação, muita notícia, mas na linha vermelha, claro, sempre um adiantamento para você, viu? Indústria é o setor que mais cria empregos na economia fluminense. Embora ele esteja aí estagnado, segundo os dados, mas é a que mais tem criado, isso em dados nacionais, óbvio, é a que tem mais criado empregos aí no solo fluminense, viu? Seguimos, governo e Receita Federal travam guerra há 150 dias, viu? Série do Correio da Manhã mostra problemas causados ali na disputa, como na entrega das declarações do imposto de renda. Eita, mais uma, hein? Pra gente começar a discutir. E é claro, na foto legenda não dava para ficar sem, né? Tá ali, Lady Gaga faz show histórico nas areias de Copacabana, bateu o número aí da Madonna, o recorde da Madonna, né? Segundo Prefeitura do Rio, 2,1 milhões de fãs reunidos nas areias de Copacabana. O show foi um show histórico ali que ela fez nas areias de Copacabana, o maior da sua carreira, né? E tem muito mais aqui. Contra a anistia, Congresso foca em outros temas. Segundo caderno ali tem notícia, claro, para você, 11 vezes Brasil nas telas, falando ali do filme Homem com H, que é o filme do Ney Matogrosso, que estreou nas telonas. LNCC se torna patrimônio do Estado, LNCC aqui em Petrópolis, viu? Também está lá na página 12, a gente já vai ver. E Justiça Pura, nomeações em Teri. Mas a gente vai lá para a nossa página 12, dar uma olhada no que é notícia agora aqui na região serrana, em Petrópolis, viu? Pois é, lá o principal destaque é que o LNCC se torna patrimônio imaterial do Estado do Rio. Medida reforça crescimento do setor de tecnologia da cidade. Está aqui a foto do LNCC e essa reportagem completa que você pode acessar no nosso site ou indo às bancas aqui na nossa região, apenas R$2. E ali nas Petropolitanas fala da BR-040. Construção da nova subida da Serra está prevista no edital e
Firjan pede celeridade para obras da BR-040 com a escolha de uma nova concessionária para operar a rodovia. A Firjan pediu aí celeridade no início das obras da nova subida da serra. A federação destaca que a modernização da estrada é fundamental para trazer os benefícios diretos para a indústria fluminense e nacional. A Firjan reforça que a retomada imediata das obras da nova subida da serra é peça-chave para que esse processo de modernização da rodovia seja realmente efetivo. Precisa, né? Precisa. E aí eu estava vendo no edital lá e depois nas declarações da nova empresa que vai assumir, 6 anos de obras, viu? Nossa, na BR-040, né? Aqui no trecho entre Rio de Janeiro e Petrópolis, 6 anos de obras ali para fazer aquela nova subida da serra. E aquele projeto de fazer com que aquela subida antiga se torne ali um parque, né? De caminhada natural, mantém-se. Bom, espero que funcione e espero que realmente em 6 anos a obra saia e tenhamos ali a nova subida da serra correta, nova, direitinha, para que o fluxo de veículos melhore realmente na nossa subida. Mas tem um assunto agora que no final de semana foi o assunto do final de semana, a gente traz também, né, no nosso site ali no tvc16.com. E a gente tem que falar, né? Porque o alvará do Crazy Park foi cassado. Pois é. Na madrugada de sábado, ou seja, de sexta para sábado, ali na madrugada de sábado, a gente acordou já com essa notícia que um homem morreu após um acidente no parque de diversões na Expo Petrópolis, lá em Itaipava. As informações estão no nosso site tvc16.com. Coloca lá pra gente ler. Ah, claro. Ali botaram só tá vendo a nossa reportagem? Matéria, né? E aí o Ministério Público instaurou inquérito civil após esse acidente. Então o Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar as circunstâncias do acidente ocorrido na madrugada de sábado, dia 3, lá no Crazy Park, que operava durante o Festival de Música Expo Petrópolis, realizado no Parque de Exposições de Itaipava, na região do Rio de Janeiro. O acidente resultou na morte de um jovem de 19 anos e deixou 2 mulheres feridas. A gente tem imagens também. Isso, vídeo, né? Vídeos que circulou nas redes sociais mostrando aí logo depois do acidente o corpo de bombeiros chegando. O inquérito civil vai apurar as condições de funcionamento do local e a eventual responsabilidade do poder público na autorização da atividade. Foi requisitada uma vistoria emergencial ao corpo de bombeiros. A gente vê aí uma mulher machucada sendo retirada do brinquedo. Lembrando que um jovem lá de Miguel Pereira, de 19 anos, ele faleceu, ele morreu. E esse brinquedo também deixou 2 mulheres feridas. Além disso, foi solicitada uma verificação in loco pelo Grupo de Apoio aos Promotores, o GAP, com levantamento fotográfico para subsidiar as apurações. O Ministério Público do Rio vai investigar as circunstâncias e a qualidade do atendimento de saúde prestado às vítimas também. Gente, e tem mais, a Prefeitura de Petrópolis, né, como diz aqui no nosso jornal, cassou o alvará do parque, do Crazy Park, tá? Já no sábado, durante o dia, já não estava funcionando, porque isso foi na madrugada de sexta para sábado, então sábado já não estava funcionando, então a Prefeitura de Petrópolis cassou esse alvará, mas importante uma coisa salientar, falaram ali, imagens rodaram pelos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais, falando que a pessoa, tá? Isso ainda só o Ministério Público apurando, a polícia também vai apurar o caso. A polícia apurando vão constatar o que realmente aconteceu. Se foi falta de segurança, se o brinquedo estava rápido demais, mas o que passou... Depois põe lá pra gente ler o do... No jornal, o do, você quer? Não, esse não, o do site. Do site tá aqui também.
O que circulou, não sei se você viu isso, Jorge, as pessoas falando que a pessoa que tomava conta do brinquedo estava embriagada. Então é tudo suposição, tá, gente? É suposição, isso, as testemunhas, isso foi o que circulou nas redes sociais. Essa informação não foi apurada ainda pelos órgãos competentes, ou seja, perícia, pela Defesa Civil, pela Prefeitura, pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, mas o que circulou é que talvez essa pessoa que opera a máquina estaria embriagada, teria bebido demais. Essas não são informações. De estar lá operando, né? Não poder. E colocou o brinquedo na velocidade máxima, tá? Essas são informações extraoficiais, ou seja, não são informações extraoficiais, não está confirmado, mas é uma coisa que precisa ser apurado pela polícia, pelo Ministério Público. E aí a Prefeitura de Petrópolis, perdão, esse é da Prefeitura de Miguel Pereira, vamos falar, a Prefeitura de Miguel Pereira, ela se manifestou com uma nota de pesar. Então, a Prefeitura manifestou com profundo pesar o falecimento de João Sebastião do Nascimento, servidor aposentado da Prefeitura de lá, cidadão querido por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e conviver com a sua gentileza, dignidade e exemplo de vida. Olha aí, João Sebastião parte deixando um legado de trabalho, honestidade e amor à família. Enfim, mas a Prefeitura de Petrópolis, aí a gente pode voltar lá para o nosso jornal, pessoal do Master também, importante ressaltar que o alvará desse Crazy Dance foi cassado. Não coloca, por favor, o jornal impresso. A página 12 do nosso jornal Página impresso, 12 do jornal, aquela parte de baixo, porque a Prefeitura de Petrópolis informou que cassou o alvará do parque de diversões logo na manhã de sábado, devido à morte desse rapaz e outras 3 mulheres que ficaram feridas. As vítimas foram socorridas dentro do parque e encaminhadas para a UPA de Itaipava. O homem de 19 anos, lá vindo de Miguel Pereira, ele faleceu ao chegar na unidade devido a múltiplas lesões. Uma mulher teve ferimentos, mas foi liberada, e a outra teve escoriações e foi liberada ainda na madrugada. Uma perícia foi realizada pela Polícia Civil ainda na madrugada, e a Prefeitura, em nota, também falou que se solidarizou com as famílias e segue acompanhando o caso, prestando todo o apoio necessário às vítimas e à família. Agora é os órgãos competentes, né? Não tem jeito. Mas o que fica é a dor dessa família que perdeu esse jovem de 19 anos, veio se divertir aqui na cidade de Petrópolis e, infelizmente, veio a falecer. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Jorge, é que com a morte do Papa, a Prefeitura de Petrópolis decretou luto oficial de não sei quantos dias. Agora a morte de um popular, uma pessoa que veio se divertir em Petrópolis e acabou não voltando para sua casa, a Prefeitura, eu olhei aqui no site, o último diário oficial da Prefeitura de Petrópolis, publicado aqui no site da Prefeitura de Petrópolis, é de quarta-feira, dia 30 de abril. E eu não vi, então a gente fica assim, né? Só tem uma nota, né? É isso. Bom, vamos lá. Eu acho que deveria ter decretado luto. Entendeu? Se para o Papa, que não tem nada a ver com Petrópolis, né? Agora, um jovem que vem para Petrópolis se divertir e aí perde a vida, não volta para sua casa, a Prefeitura de Petrópolis fez certo, fez certíssimo, cassou o alvará, ou seja, parou de funcionar. Porque muita gente estava achando que esse parque iria voltar a funcionar. Mas o mínimo era decretar luto pela morte desse rapaz aqui na cidade. Nem sei se fez o certo só caçando o alvará, não, tá? Não, fez o certo, deveria ter feito mais. Uma vistoria muito antes para ver se realmente estava em condições o parque, se estava tudo certo, se todos os brinquedos estavam ok, porque agora vai ter uma vistoria, e a vistoria antes do parque se instalar. Foi feito tudo às pressas, então, a Expo Petrópolis, é isso?
porque é o que está aparecendo. Fizeram um alarde danado que ia voltar, mas o que está me parecendo é que instalaram um parque lá e não fizeram uma vistoria. E aí é para todos os órgãos, tá? Bombeiro não foi lá, a Defesa Civil não foi lá, a Prefeitura não foi lá averiguar situação dos funcionários, situação do parque, dos brinquedos, aonde estava sendo instalado, né? Então, assim, é o que está me parecendo agora, que não foi feito e agora vai ser feito. Então, depois da morte, né? Teve que 3 pessoas... né? Fez o certo, caçou o alvará. Não, o certo era ter feito uma vistoria rigorosa antes. Desculpem, mas essa é a impressão que eu estou nesse momento, de que nada foi feito antes, para evitar o acidente, né? Tinha que ter apurado a situação de todos os funcionários, como é que vai ser, como é que é isso, como é que vai ser instalado, onde está sendo instalado, quais são os brinquedos, se estão em condições perfeitas, se não estão, ou seja, não vi sendo feito isso. É o que me dá a impressão dentro de todas as matérias as quais nós vimos. Agora vai ter uma vistoria da Defesa Civil, uma vistoria da polícia, da prefeitura, mas e antes? Não foi feito? Pois é. É a impressão que eu fiquei. Então, assim, o certo foi caçar? O certo era ter feito antes alguma coisa. Sim, é verdade. Tá? Não, sem dúvida. Vamos lá para o Serrano agora, porque lá também tem um problema, né? A gente falou disso, né, na semana passada, e aqui está estampado na nossa página 13, que o Ministério Público do Rio apura aí nomeações por nepotismo. A gente já fala bastante em Teresópolis, isso. A gente falou sobre isso, e o município terá que reavaliar legalidade das contratações realizadas. A gente também falou na semana passada dos feriados com tarifa zero nos ônibus municipais lá de Teresópolis, né? E Nova Friburgo vai ganhar reforços na saúde com um programa Mais Médicos, bacana também isso lá em Nova Friburgo. E é isso, essa é a nossa página 13, mas vamos dar uma olhada no que é destaque lá na página 14? Pois é, tem a região do Vale, a gente tem que falar um pouquinho também, educação de Barra Mansa, da trégua em paralisação. Prefeito Luiz Furlani recebeu a categoria para negociar demandas. Então, estava em greve, agora vai ter um alívio aí para o prefeito. No Correio do Vale ali, Vassouras firma parceria com Caixa Econômica, é aquele caminhão da Caixa, né, que vai visitando vários lugares, e aí foi feita uma parceria lá na cidade, você confere ali no Correio do Vale. Volta Redonda, o UFF abre 30 vagas de pós-graduação para profissionais da rede municipal, ou seja, você que é profissional da rede municipal vai poder se capacitar mais ainda por lá, ou seja, fazer uma pós-graduação pela Universidade Federal Fluminense. E tem muito mais no nosso jornal, viu, pessoal? Tem muita coisa. Também tem a página de política também, falando bastante do que está acontecendo lá em Brasília, né? Tá ali o Congresso Nacional se movimentando, os políticos lá, o Lupe saltou do caminhão, né? A gente falou bastante no sábado ali pelo WhatsApp, Roberta, que o Carlos Lupe pulou fora do cargo, ele que era o ministro, né, do INSS, falou, então tô deixando, né? Teve toda aquela pressão também da oposição e também da situação para que ele saísse do cargo, porque ficou bem claro que nas atas das reuniões lá, as quais eram do Ministério do INSS, que virou um Ministério, né, da Previdência Social, Carlos Lupe sabia do que estava acontecendo, já tinha denúncia e ele demorou a agir. Ou seja, ele não fez nada, né? Até as denúncias da Polícia Federal começarem a chegar ali no ouvido do Ministro da Justiça e do Presidente. E aí a coisa teve investigação. Falou, não, vai investigar sim. E o Lupe não fez nada, não tirou o cara do cargo, por quê, né? Se tinha uma suspeita, tinha uma denúncia já deveria ter chutado o cara que estava roubando no cargo. Mas agora ele já saiu, pulou fora do barco, né? É isso, essas são as notícias do nosso Correio da Manhã de hoje, mas você confere muito mais indo às bancas, tem o Correio Petropolitano aqui na nossa região, R$2 somente, viu? Pois é, a gente vai ver muito mais e ver também que o governo define lotação para os aprovados no CNU. É isso mesmo? CNU, a gente volta já, né? Isso aí, a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde.
E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o novo boletim Infogripe da Fiocruz alerta mais uma vez para o cenário de aumento da circulação do vírus sincicial respiratório, que segue provocando o crescimento expressivo de casos de síndrome respiratória aguda grave e hospitalizações entre crianças pequenas.
O aumento de casos tem ocorrido em estados das regiões Centro-Sul, Norte e Nordeste do país, que alcançam níveis de incidência que variam de moderado a muito alto. A análise também destaca o aumento da mortalidade de idosos por influenza A. O estudo é referente à semana epidemiológica 17, período de 20 a 26 de abril. Nessa semana, a gente continua observando o aumento das hospitalizações por vírus sincicial respiratório nas crianças pequenas, principalmente, atingindo um nível de incidência de moderado a muito alto em boa parte da região Centro-Sul e também em muitos estados das regiões Norte e também Nordeste do país. Segundo a atualização, no Amazonas, no Pará e no Mato Grosso do Sul, essas internações atingem o nível de incidência de moderado a muito alto. Nos demais estados, novas internações por influenza, principalmente em idosos, ainda permanecem baixo. Por conta da circulação desses vírus respiratórios sazonais, a pesquisadora reforça a importância de cuidados, como a manutenção da etiqueta respiratória ao apresentar sintomas de gripe ou resfriado, com o uso de máscara em locais com a maior aglomeração de pessoas e dentro dos postos de saúde. A gente pede para que as pessoas adotem algumas medidas de proteção e cuidado, como a etiqueta respiratória em caso de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado. Também é importante usar máscaras em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas e também dentro dos postos de saúde. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 21,8% para influenza A, 0,9% para influenza B, 57% para VSR, 20,3% para rinovírus e 3,1% para Covid-19. Pois é, o estado do Amazonas, no norte do Brasil, registrou 63 notificações de casos de Mpox, a antiga varíola do macaco, entre os dias 1º de janeiro e 30 de abril. A Secretaria de Saúde do Amazonas informou que até o momento não houve mortes causadas pelo vírus. O estado do Amazonas registrou, ao todo, 63 casos de Mpox entre os dias 1º de janeiro e 30 de abril, sendo 33 casos confirmados e 29 descartados. Também no norte do país, no Pará, foram registrados 19 casos da doença, dos quais 14 são da capital, Belém. Por meio de um comunicado, a Secretaria de Saúde do Pará nega que haja um surto da doença no estado e que vai fortalecer as medidas preventivas, diagnósticos e tratamentos contra a doença. Em março, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de infecção pela cepa 1B da Mpox no Brasil. A paciente, uma mulher de 29 anos que mora na região metropolitana de São Paulo, teve contato com um familiar que esteve na República Democrática do Congo, país que enfrenta surto da doença. A doença, causada pelo vírus Monkeypox, pode ser transmitida de pessoa para pessoa e, ocasionalmente, do ambiente para pessoas, por meio de objetos e superfícies que foram tocados por um paciente infectado. Também é possível se infectar por meio de animais selvagens contaminados pelo vírus. Os principais sintomas são erupções na pele, que podem durar de 2 a 4 semanas, febre, dor de cabeça, dores no corpo, apatia e gânglios inchados. E o primeiro lote escalonado de 1 milhão de vacinas da Covid-19, de um total de 7 milhões de doses, chegou na última quinta-feira no Brasil. Os imunizantes foram recebidos no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, pelo Ministério da Saúde. A vacina contra a Covid-19 é recomendada para crianças menores de 5 anos, idosos, gestantes e grupos especiais, como imunocomprometidos, ribeirinhos, quilombolas e pessoas com comorbidade. A população adulta que ainda não tomou nenhuma dose também deve se vacinar. A distribuição e entrega das vacinas deve ser iniciada na próxima semana. Primeiro, os estados recebem as doses que são repassadas aos municípios. As doses que chegaram na quinta-feira integram um processo de compra de um total de 57 milhões de doses, finalizados ainda em 2024. A previsão do contrato é de 2 anos. E a vacinação contra a hepatite foi ampliada para usuários de profilaxia pré-exposição, tratamento preventivo contra o HIV. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira.
A vacinação contra a hepatite A no Brasil passa a ser indicada também para usuários de profilaxia pré-exposição, ou PrEP, que é tratamento preventivo contra o HIV. O anúncio da ampliação do esquema vacinal foi feito na última sexta-feira pelo Ministério da Saúde. Em nota, o órgão informou que a medida tem como objetivo conter surtos de hepatite A na população adulta, além de atender a uma mudança no perfil epidemiológico da doença. De acordo com o Ministério, com a ampla vacinação de crianças, iniciada em 2014, a doença passou a se concentrar no público adulto. A expectativa é que a vacinação tenha impactos também nas internações e nos óbitos por hepatite A, já que os casos graves, geralmente, são registrados entre adultos. A meta é imunizar 80% de todas as pessoas que utilizam PrEP, que atualmente são mais de 120,7 mil cadastrados no Sistema Único de Saúde, o SUS. A imunização será realizada por meio de 2 doses, com intervalo de 6 meses entre elas. Para receber o imunizante, é preciso apresentar a receita médica que indica o uso da PrEP. O local para vacinação será informado pelos serviços de referência, onde os medicamentos são retirados. A hepatite A é uma inflamação no fígado causada por uma infecção viral, que pode resultar em complicações. A doença, segundo o Ministério, tende a ter mais gravidade em adultos do que em crianças. E os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS que ganham mais de um salário mínimo começaram a receber na última sexta-feira a primeira parcela do 13º, feito de forma escalonada, conforme o dígito final do número de inscrição social, o NIS, e esse pagamento vai até o dia 8 de maio. A antecipação do 13º para quem ganha o benefício mínimo, equivalente ao salário mínimo de R$ 1.518, começou a ser paga no último dia 24 de abril. Ao todo, cerca de 34.200.000 pessoas estão sendo beneficiadas com a medida. Com previsão de injetar 73 bilhões e 300 milhões de reais na economia, a antecipação do 13º do INSS será paga em 2 parcelas. A segunda parcela vai do dia 26 de maio ao dia 6 de junho. As datas são definidas com base no dígito final do número de inscrição social, o NIS, e com base na renda do beneficiário. Quem ganha apenas o salário mínimo começa a receber antes de quem recebe mais do que o mínimo. Desde o dia 16 de abril, a consulta do 13º pode ser feita no aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, ou no site gov.br/meuinss. Quem não tiver acesso à internet pode consultar a liberação do 13º pelo telefone 135. Nesse caso, é necessário informar o número do cadastro de pessoas físicas, o CPF, e confirmar alguns dados à atendente antes de fazer a consulta. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. O decreto com a antecipação do 13º do INSS foi assinado no início do mês passado pelo presidente Lula. Este será o 6º ano seguido em que os segurados do INSS receberão o 13º antes das datas tradicionais, em agosto e em dezembro. Em 2020 e 2021, o pagamento ocorreu mais cedo por causa da pandemia de Covid-19. Em 2022 e 2023, as parcelas foram pagas em maio e junho. Em 2024, nos meses de abril e maio. Conforme os dados mais recentes do INSS de fevereiro, 28.680.000 pessoas, cerca de 70,5% do total dos segurados de INSS, ganham até um salário mínimo por mês, enquanto 11.980.000 recebem acima do piso nacional. Desse total, 10.600 ganham o teto da Previdência Social, que é de R$ 8.157,41. E o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos definiu os locais de lotação dos primeiros 370 aprovados no Concurso Público Nacional Unificado, realizado em 2024. As vagas irão compor o quadro do Ministério em vários estados. Os aprovados para as vagas listadas vão compor o quadro funcional do Ministério da Gestão para atuar em diversos estados e no Distrito Federal. Na última semana, o governo federal já havia publicado a portaria que autoriza a convocação de mais de 4.300 aprovados em cargos que não têm um curso de formação inicial como etapa do certame. Com a autorização dada pelo governo federal, 16 órgãos federais, entre eles o próprio Ministério da Gestão e da Inovação, têm a possibilidade de fazer a nomeação e dar posse aos novos servidores. A expectativa do Ministério é que essas nomeações sejam publicadas ainda em maio. Já os cerca de 2.300 candidatos participantes dos 9 concursos de formação inicial, do chamado Enem dos concursos, ainda precisam ser aprovados nas provas objetivas desta última etapa do certame, para terem
os resultados homologados pelo governo federal. A terceira e última etapa do CNU tem caráter classificatório e eliminatório. E você vai ver depois do intervalo que campanha do Maio Amarelo começa amanhã em Petrópolis. E você vai ver também ponte do Arranha-Céu em Itaipava terá de ser demolida, mas via continua aí sendo utilizada. Tá difícil essa ponte, viu? Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. Olha, a região serrana no Rio apresentou saldo positivo de 1.000 vagas de trabalho durante o primeiro trimestre de 2025. Esse número vai contra a tendência nacional para o período, que registrou aumento na taxa de desocupação da população.
O Brasil encerrou o mês de março com um saldo positivo de 71.576 empregos com carteira assinada. O balanço é do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, que foi divulgado no dia 30 de abril pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Durante o período, ocorreram 2.234.662 admissões e 2.163.086 desligamentos. Na região serrana, 2 municípios acompanharam a tendência do país e tiveram saldo positivo durante março. Em Nova Friburgo, foram feitas 2.112 contratações contra 2.000 demissões, resultando num saldo positivo de 112 vagas. Em Teresópolis, foram 1.597 admissões e 1.426 dispensas, gerando saldo de mais 171 vagas. Petrópolis foi a única cidade que apresentou saldo negativo. No terceiro mês do ano, foram 2.448 contratações e 2.555 demissões, números que levaram ao saldo negativo de 107 vagas de trabalho na cidade imperial. Em um panorama nacional, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aponta que a taxa de desocupação ficou em 7% nos 3 primeiros meses de 2024. O crescimento nesse trimestre ele foi ocasionado por uma perda de ocupação. Houve uma retração no número de trabalhadores em aproximadamente 1,2 milhão de pessoas. Essa retração aconteceu principalmente no setor de construção, mas também foi percebida nas áreas de alimentação, serviços domésticos e no setor público. Embora tendo havido esse crescimento da taxa de desocupação, agora no primeiro trimestre de 2025, essa taxa de 7% é a menor taxa para um início de ano desde 2012. A coordenadora ainda destaca que esse aumento na taxa de desocupação é sazonal e recorrente. De modo geral, a taxa de desocupação ela cresce no início de cada ano, mas ainda assim esse crescimento levando a taxa para 7%, ainda assim esse valor, essa estimativa é a menor para o início de ano. Apesar do aumento no número de desempregados, no país durante o primeiro trimestre, os 3 municípios da região serrana tiveram aumento no número de empregados durante o período. Dados do CAGED apontam ainda que Petrópolis teve 87 novos empregados, Nova Friburgo 456 e Teresópolis 457. Números que somados geraram um resultado positivo de 1.000 pessoas empregadas no período. E o governo do estado do Rio encerrou o mês de abril com mais um passo para a reativação do teleférico do Complexo do Alemão, com a realização de testes nas cabines. A previsão é de que as obras sejam concluídas até o fim do ano. O foco da visita técnica no teleférico do Complexo do Alemão, com a presença de técnicos da multinacional francesa Poma, foi a checagem do novo sistema de ventilação das gôndolas, ou seja, cabines fechadas suspensas por cabos de aço, projetado para garantir mais conforto e segurança aos passageiros. Com o novo projeto, as 152 gôndolas foram reformuladas. Antes da desativação do sistema em 2016, o modelo de entrada de ar nas cabines permitia que, em dias de chuva, a água entrasse e atingisse os bancos e os passageiros. O novo sistema de ventilação garante uma viagem confortável e protegida em qualquer condição climática. Os cabos de aço foram adquiridos por meio de uma carta de crédito internacional com a fabricante Poma e serão instalados no sistema. Eles chegaram ao Brasil no fim de março e estão armazenados no Centro de Operações Especiais. A operação de transporte foi executada pela Secretaria de Estado em Infraestrutura e Obras Públicas com logística especializada para as 2 bobinas, que somam mais de 78 toneladas e cerca de 7 quilômetros de extensão. Além disso, os cabos também fazem parte da próxima fase da obra, que inclui a substituição de cabos antigos, a modernização de elevadores, catracas e a instalação dos novos sistemas operacionais. Essa etapa já está em fase de licitação e representa a continuidade do compromisso do governo do estado para devolver à população um serviço seguro, moderno e eficiente. E olha, a Secretaria de Estado da Mulher do Rio de Janeiro concluiu mais uma ação do ônibus Lilás na região do Médio Paraíba, dessa vez em Barra do Piraí, com mais de 600
700 atendimentos realizados ao longo do dia, somados à ação anterior em Piraí, que contabilizou 360 atendimentos. A iniciativa ultrapassou aí a marca de 1.000 atendimentos na região em menos de uma semana. Realizada em parceria com a Prefeitura de Barra do Piraí, SEDAI, Patrulha Maria da Penha, Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher da Polícia Civil, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e Fundação Leão VIII, a ação levou uma série de serviços gratuitos à Praça Nilo Peçanha, no centro da cidade. Entre os atendimentos oferecidos, a população teve acesso à emissão e isenção de documentos, como segunda via de RG, certidões e habilitação, cadastro em programas sociais, vacinação, atendimento jurídico e encaminhamento para serviços especializados. Além dos atendimentos voltados diretamente às mulheres, a ação também promoveu orientações odontológicas para crianças, cadastros para vagas de emprego e contou com uma feira de artesanato local, incentivando a economia criativa e o protagonismo feminino na geração de renda. Em Piraí, a iniciativa somou 361 atendimentos. O município foi o primeiro a receber o ônibus Lilás nesta etapa no Médio Paraíba. E mesmo com a indicação de demolição por apresentar risco de colapso, a ponte do Arranha-Céu em Itaipava segue sendo utilizada por motoristas, inclusive de veículos pesados, e moradores da região cobram por medidas de segurança mais eficazes. A ponte do Arranha-Céu é utilizada intensamente pelos motoristas que transitam por Itaipava, em Petrópolis. O que mais gera preocupação é que a via apresenta sinais visíveis de corrosão e se tornou um ponto crítico de engarrafamentos. Há pelo menos 30 anos não se realizam avaliações ou intervenções significativas na ponte, que é essencial para a mobilidade da região. O cenário preocupa quem mora na localidade. Eu que passo por lá todos os dias, como vários motoristas, a gente percebe que ela está bem deteriorada e que a qualquer momento ela pode cair com alguém. Pode cair com vários carros, porque passa quantidade de carro imensa, principalmente nos dias de feriado e sexta-feira. Então, é um trânsito imenso e se torna pesado. Geraldo Carlos é morador do bairro Badame Machado, em Itaipava. Ele precisa utilizar a via diariamente para fazer o trajeto até o caminho para casa. Para ele, os problemas são motivos de preocupação. O caminho alternativo que eu tenho: ou eu passo pelo Castelinho de Itaipava, do retorno lá embaixo, ou eu volto pelo Catubira e entro na União Indústria lá em cima, perto do Parque de Exposições. É o meu caminho alternativo que eu tenho. É uma volta com trânsito. É uma volta bem grande. No dia 6 de março deste ano, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes instalou um limitador de altura como uma medida emergencial na localidade. O intuito era impedir o trânsito de veículos pesados na ponte, mas em poucos dias já apresentou problemas. Bastou apenas 2 dias para que o limitador de altura fosse danificado. No sábado, dia 8 de março, um caminhão com altura superior a 4 metros tentou passar pelo local. Após esse episódio, a CPTrans reinstalou o limitador 2 vezes. E atualmente a estrutura ainda está danificada. E na terça-feira, dia 29 de abril, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da CPTrans, intensificou a fiscalização da ponte com uma equipe de agentes de trânsito orientando os motoristas e coibindo o acesso irregular de veículos fora das especificações técnicas permitidas para a estrutura. E a Associação Unidos por Itaipava, que atua efetivamente em busca de melhorias para a região, alertou que a estrutura continua vulnerável, com sinalização precária e sem qualquer medida concreta para impedir a passagem de caminhões e ônibus. Neste momento, o grande problema da região é a ponte do Arranha-Céu, grande via de acesso importante, e estudo recente do DENIT apontou grande risco de colapso dessa estrutura dessa ponte, que é muito antiga. Então a UNITA tem procurado os órgãos apoiar e cobrar por uma solução efetiva. Para a UNITA,
Ita, o risco é iminente e o impasse administrativo não pode justificar uma solução imediata. A entidade aponta que o limitador de altura, instalado como medida paliativa, não consegue restringir o tráfego pesado e foi danificado repetidas vezes, o que mostra que não é a medida ideal. É importante destacar que existem vários estudos para os problemas de Itaipava e a UNITA vem apoiando os governos em função de propor soluções e projetos. A ponte foi condenada em laudo técnico e está prevista para ser substituída pela nova concessionária da BR-040, que deve assumir em agosto deste ano. Se houver um protesto, uma paralisação em questão dessa ponte, eu quero participar. Eu quero participar porque eu acho que é devido, como todo cidadão de Itaipava que passa por essa ponte. Até porque para não ter um acidente com qualquer um de nós. Gente, fecha a ponte. Se já tem um laudo técnico dizendo que ali está condenada a ponte, fecha a ponte. Ou vão esperar um acidente acontecer? É tragédia anunciada, né? Se já tem o laudo. Olha, seguindo aqui, por falar em trânsito, começa amanhã em Petrópolis a campanha Maio Amarelo. As ações de conscientização contra a violência no trânsito vão se estender aí até o dia 25 de maio. Com o tema de Desacelere, seu bem maior é a vida, a campanha do Maio Amarelo tem como principal objetivo conscientizar a população a respeito da violência no trânsito. Ao todo, serão 17 dias de programação, com mais de 50 ações educativas sobre o tema. A abertura oficial vai acontecer no dia 6 de maio, às 10 horas da manhã, no Palácio de Cristal. Depois disso, a programação vai seguir ao longo do mês, com ações educativas nas escolas, blitz educativas nas ruas da cidade, além de contar com a participação de autoescolas, da Guarda Civil, da Polícia Militar e da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, além, claro, das equipes da CPTrans, que irão ministrar palestras sobre a segurança no trânsito. Uma das atrações planejadas é uma simulação de acidente de trânsito que irá acontecer na Rua do Imperador, contando com a participação do Corpo de Bombeiros, do SAMU, da Secretaria de Saúde e da CPTrans, com o objetivo de chamar a atenção sobre a violência no trânsito. O presidente da CPTrans, Luciano Moreira, reforçou a importância da campanha para que seja possível ter uma segurança maior no trânsito. Esse mês de maio, que é o mês da conscientização para o trânsito, para a gente conseguir reduzir o número de acidentes que acontecem na nossa cidade e em todas as cidades do Brasil. A gente vai juntar esse pacote e eu tenho certeza que muitas dessas ações vão chegar até você para que a gente juntos consiga uma cidade mais segura no trânsito, salvando vidas com o nosso trabalho. Começamos agora mais uma previsão do tempo, hoje trazendo informações sobre o clima e a temperatura para esta segunda-feira, dia 5 de maio. Olha só, segunda-feira em Nova Friburgo será de sol entre nuvens durante todo o dia e sem possibilidade de chuva. A temperatura da região passa por leve declínio, variando entre mínima de 14 e máxima de 21 graus. Em Teresópolis, a possibilidade de chuva durante a noite desta segunda-feira. O dia será de muitas nuvens no céu e aberturas de sol durante a tarde. Os termômetros vão marcar mínima de 14 e máxima de 22 graus. Em Petrópolis, o dia será de sol entre nuvens e à noite de céu limpo. Não chove na região e os termômetros vão marcar mínima de 14 e máxima de 22 graus Celsius. Já a temperatura em Paraíba do Sul deve oscilar bastante durante o dia, já que a mínima está prevista para 15 graus, enquanto a máxima pode chegar aos 25 graus Celsius. Ainda assim, não há probabilidade de chuva para o município e o dia será de sol entre nuvens. E agora, para finalizar, em Três Rios, a temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 14 e máxima de 26 graus. Também não há possibilidade de chuva e a segunda-feira será de muitas nuvens no céu durante todo o dia. Bem, esta foi mais uma previsão do tempo. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! E olha, o programa Agita Petrópolis vem se consolidando cada vez mais e nos dias 26 e 27 de abril, 25 alunos do programa participaram do Campeonato Estadual de Karatê. Os representantes do Agita conquistaram aí o segundo lugar geral da competição.
O Agita Petrópolis foi reativado em janeiro deste ano e vai se consolidando como grande oportunidade para a promoção do esporte no município, com mais de 30 aulas semanais que beneficia mais de 1.400 alunos. Os representantes do programa Agita participaram do 2º Campeonato Estadual de Karatê Open Lidan, com mais de 30 equipes de todo o Rio de Janeiro, e conquistaram o 2º lugar geral da competição. O sensei Luiz Silva, professor de Karatê do projeto, destacou a importância do esporte. Ela é uma prática que promove na criança, no adolescente, até no adulto, a autoconfiança, a disciplina, o respeito, a educação, a parte motora. O sensei ressaltou ainda que os atletas vão ter a oportunidade de disputar vários campeonatos esse ano. Temos a chance de levar essas crianças para um campeonato mundial. Esse ano nós temos o Campeonato Brasileiro em São Paulo, que vai ser em setembro, com chance de vaga para o Campeonato Mundial. Então essa oportunidade é única na vida dessas crianças e na vida dos pais também, dos adultos, de todo mundo. Andressa e Vitor Hugo se conheceram no Karatê e hoje treinam junto com a filha. Andressa destacou a importância da volta do programa para os atletas. Estamos em busca de cada vez mais. Agora a gente tem essa oportunidade aqui do Agita, né? Mais uma sede, mais 2 dias de treino para aprimorar nosso aperfeiçoamento aí. Vanessa Cavalli e o filho Daniel também são alunos de Karatê. Ela afirmou que é muito importante praticar o esporte, principalmente por ser uma arte que ensina a defesa pessoal. Além disso, Vanessa destacou que está feliz de poder passar vários ensinamentos do Karatê para o filho. A diferença que isso faz no caráter, na formação, no meio, né, que as crianças hoje em dia estão vivendo, né, saber que isso faz a total diferença aí no crescimento e na índole também de cada criança, cada jovem que participa de um esporte como esse. É isso aí, bacana, viu, o programa. Eu vou saindo aqui para terminar a nossa edição. Amanhã, às 7h30, a gente está de volta com muita informação. E é claro, esperamos você. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.